Essa cor, ela tá no modo, né, de código das cores RGB. Então, para a gente saber outras cores, né, o código de outras cores, para a gente poder estar melhorando o design na nossa tela, a gente vai pesquisar no Google tabela de cores e ele vai dar para a gente várias opções. A gente pode ir direto nas imagens e ver os códigos, ou a gente pode abrir uma tabela de cores mesmo, que está aparecendo aqui para a gente, certo? Então, aqui tem uma tabela de várias cores, vários tons de preto, cinza e vários tons de azul. Então, aqui a gente pode estar pegando esse código, por exemplo, esse código aqui, e colocar lá dentro do nosso background, certo? Aqui, ó. Daí agora a gente executa e vê se conseguiu mudar a cor do background. Pronto. Primeira coisa que vocês devem pensar é como eu consigo mudar a cor do background. Então, testem bastante isso e outras possibilidades, colocando imagem no background, para vocês verem como funciona. E a partir daí, vocês começam a trabalhar em outras propriedades da tela, certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que faz para colocar uma imagem nesse background, certo? A gente vai aqui em background nas referências, certo? Do P5JS. Então, eu vou dar um Ctrl F aqui, ok? E vou digitar background. E ele vai me mostrar o código que tem background no título, certo? Aqui, background. A gente vai clicar nele e a gente vai ver utilidades do background, certo? A gente pode colocar o nome da cor que a gente quer, colocar em aspas simples, certo? A gente pode colocar o código em hexadecimal, certo? Em aspas simples, e o código em RGB, tanto assim, como está aqui em aspas simples, como colocando só esse código que está aqui dentro, que foi o que eu fiz, que também vai dar certo, ok? E a gente também pode colocar uma imagem, que está aqui, ó, o exemplo. Background, imagem. Esse Azinho, essa imagem aqui, image, vamos dizer que é a variável onde a gente armazenou a imagem, certo? E esse Azinho aqui, ele é um comando, que a gente vai ver agora o que é que ele significa. A definição desse número, o que ele vai fazer no nosso background. Pelo que eu estou vendo aqui, ele é como se fosse o nível de opacidade, tipo, de opaco ou não dessa cor, dessa imagem, certo? Vamos dizer que quanto maior o número, talvez seja mais transparente ou menos transparente, né? Então a gente vai utilizar esse código aqui, background image, certo? E a gente vai trazer esse para cá, no lugar desse daqui que a gente está fazendo. Mas agora a gente vai colocar aqui embaixo, só para a gente ver como que é, ok? Como é que funciona. Aqui é um número, então a gente pode colocar 70, por exemplo. E aqui eu vou colocar a variável que eu vou armazenar a minha imagem, certo? Então eu vou salvar uma imagem qualquer. Aqui, vou pegar uma imagem do Google, vou ver aqui, deixa eu ver, céu. Vou pegar uma imagem do céu aqui, vou salvar no meu computador, ou seja, eu vou fazer o download dessa imagem. Essa daqui tá ótima. Então a gente vai salvar, normal, né? Todo mundo sabe salvar a imagem, né? Então a gente vai salvar essa imagem. Salvou a imagem, agora a gente vai lá no P5JS e vai abrir aqui nessa setinha para a gente poder fazer o upload dessa imagem, ok? Então a gente vai vir aqui nessa primeira setinha onde está
os nossos arquivos e vai botar Upload File, que é upload de arquivos. A gente vai vir aqui, clicar aqui dentro e ele vai abrir a opção para a gente salvar. Para a gente pegar a imagem lá no meu computador. Pego a minha imagem e seleciono ela. Ok, fez o upload. E agora a gente vai procurar como que a gente faz o upload dessa imagem no nosso código, certo? Então eu vou vir aqui em referência, vou digitar no Ctrl F, vou digitar image, certo? E aqui vai aparecer image. Aqui eu vou em load image, certo? Que é o download da imagem, mais ou menos isso. Então, a gente vai ver que aqui ele está criando uma variável imagem, onde ele adiciona essa imagem utilizando a função loadImage nessa variável img. E aqui ele diz o caminho da imagem no nosso P5JS, ok? Então, aqui ele está dizendo onde encontrar essa imagem no nosso repositório, vamos dizer assim, onde está armazenado essa imagem. E aqui ele está utilizando a imagem com o img, que é a nossa variável, e as coordenadas dessa variável, certo? Que a gente vai ver aqui o que significa essas coordenadas dessa variável. Ok? Então, inicialmente a gente precisa saber que o nosso código ele vai precisar de uma variável. Esse let aqui é a mesma coisa de var, certo? Então, a gente pode colocar var em img. E aqui a gente pode colocar o load image direto. Ok? Então, vamos fazer lá para a gente entender como é. Aqui, antes da função setup, eu vou criar a minha variável. Vou colocar a imagem 1. Aqui dentro da função setup, eu vou colocar que essa imagem 1, ou seja, a minha variável imagem 1, ela recebe essa função load image. E dentro dessa função load image, eu vou dar a coordenada para ele entrar aqui para achar a minha imagem. Ou seja, não tem nenhuma pasta aqui. Eu vou colocar só o nome cell.jpg, que é o tipo da minha imagem. JPG, ok? Aqui eu estou fazendo o upload da minha imagem no meu código, certo? Para mim poder utilizar essa imagem mais na frente. Então, aqui no nosso background, como a gente viu, vamos voltar lá em referência, background. Sempre vocês vão ter que vir aqui olhar o código, certo? Porque é muito difícil decorar. Depois que você faz várias vezes, você vai decorando, mas antes disso, você vai ter que vir aqui e olhar como que usa cada código, certo? Então, aqui a gente sabe que o background, para colocar a imagem, a gente vai utilizar essa forma aqui. Então, essa parte aqui é o parâmetro da imagem. E a gente vai colocar a nossa variável aqui dentro, certo? Então, eu vou vir aqui e colocar a variável que eu armazenei a minha imagem, que é a variável imagem 1, ok? Então, aqui a gente já tem que... Eu apaguei aquele primeiro código que tinha aqui, né? De background com a cor que a gente colocou inicialmente, e agora a gente vai utilizar esse background com a imagem. Como a gente está utilizando o background, a gente não precisa colocar as dimensões dessa imagem, porque ela vai ser utilizada justamente na dimensão do meu canvas, que é 400 pixels, certo? Um quadrado de 400 pixels. Se a gente quiser um retângulo, é só alterar aqui para 500, por exemplo. Vai ficar um retângulo de 400 por 500 pixels, certo? Então, agora o que foi que eu alterei? 500 pixels aqui, certo? E aqui eu coloquei a minha imagem como plano de fundo. Vou executar para a gente ver como funcionou.
Então, ele aumentou aqui na altura do meu canvas, ele aumentou 500, então agora a gente sabe que esse 500 aqui, ou seja, o segundo parâmetro do meu canvas é o valor de y, ou seja, a altura, e esse 400, o primeiro parâmetro, é o valor de x, ou seja, a largura, ok?